Então, irmãos, vamos dando continuação na parte 2. Aqui no livro de Levíticos 8, eu vou continuar lendo do verso 1. Diz: Falou mais Iahve a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moshe o que o eterno Iahve lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. No verso 5 diz: Então disse Moshe à congregação: Isto é o que Iahve ordenou que o fizeste. Verso 6: E Moshe fez chegar a Arão e a seu irmão, seus filhos, e o lavou com água. E lhe vestiu a túnica e cingiu-se com cinto, e pôs-se ele o manto, também pôs sobre ele o efode, e o cingiu com o cinto, e lavrando do efode o apertou com ele. Aqui no verso 6 está dizendo que eles, Arão e seus filhos, foram lavados com água para a purificação, porque a água ela purifica simbolicamente a purificação da água. Aqui no livro de Salmos 51, verso 2, ali o próprio Davi ele diz: Lava-me completamente do meu pecado, lava-me completamente da minha iniquidade, dos meus pecados. Isso não quer dizer que o batismo ele vai te levar a te salvar, não. Mas é um rito que você está declarando que você é e pertence ao Criador e quer servir ao Criador. Aqui no profeta Isaías, irmãos, Isaías, 1, aqui diz que, no verso 16 diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Lavai-vos, purificai-vos. Mas aí alguns podem me perguntar: essa purificação, esse lavai-vos, é tirar o que é mal? Sim, é. Mas aqui está dizendo lavai-vos, se purificai-vos. A água ela purificava, ela servia para a purificação das enfermidades, das doenças. Não quer dizer que ela vai limpar o teu pecado. Quem limpa é o sangue do Cordeiro, mas simbolicamente. Zacarias, aqui em Zacarias, irmãos, diz o seguinte, ó. Zacarias 13, verso 1 diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, que dia? Irmãos, literalmente entendemos que realmente, mas há algumas interpretações onde relatam que o batismo basta só crer e aceitar. Porque aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que o apóstolo Shaul, ele diz que: Me lembrei-me do dito do mestre quando disse: Vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Pentecostes para a pregação do Evangelho. Mas existe o batismo do Espírito? Sim. O batismo de Arrucanã, João, era um batismo para arrependimento, para as pessoas que crescem e se arrependessem, acreditavam no Machia que após ele vinha. Então o Arrucanã preparava o caminho para o Machia. E ele disse que eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim, ele batiza com o Espírito e com fogo. Ali em Mateus 3, 11, 12, ali se refere o batismo do fogo e o batismo com o Espírito.
Muitos acreditam, os pentecostais, muitos acreditam que esse fogo é o fogo do Espírito. Eles pedem, desce fogo, manda fogo. Mas ali, amado, é o fogo do juízo final que há de vir sobre os infiéis. Mas os verdadeiros fiéis receberão o Espírito, o batismo do Espírito. O batismo do Espírito. Aqui, no livro aqui em Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo, ele relata, irmãos, primeiro aos Coríntios 1, do verso 12 em diante diz: quero dizer, pois, isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, e eu de Quefas, e eu de Arruxa. Está em Arruxa dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Shaul? Paulo, dou honras a Iarro, porque a nenhum de vós emergi, senão a Crispe e a Caio. Porque ninguém diga, fostes emergido em meu nome. E emergi também a família de Etifanes. Além destes, não sei se emergi algum outro. Então Shaul, Paulo, irmão, ele está dizendo que emergiu a Caio e a família de Etifânias. Porque as escrituras dizem que quem batiza é o Machia. Mas Shaul, ele diz que ele batizou, que ele imergiu. As escrituras dizem que nossos pais passaram pelas águas e pela nuvem, foram batizados com Moisés, com Moshe, na nuvem e na água, no rio, no mar. Então, irmão, o livro de Atos nos mostra que o eunuco literalmente foi emergido por Felipe. Atos 10, 38, ele diz que Quefas, Pedro, batizou aquelas pessoas que veio, que recebeu da mensagem, foram emergidos no nome do Machia. O próprio Cornélio, Centurião, era um gentil, foram emergidos no nome do Machia, do Messias. Mas você me perguntar, e aquela ordem de Mateus 19, onde diz, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem nunca foi verdadeira, amado. A ordem que os discípulos teve foi emergir em meu nome. Nenhuma mensagem, nenhuma pregação em Atos mostra que houve um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome, amado. Mas sim, eles foram imergidos no nome do Messias, no nome do Machia. Todos eles. O eunuco foi imergido nas águas. Quando o Messias falou para a mulher samaritana, dai-me de beber e eu te daria a água, a fonte da vida. Ele se referia ao Espírito. Se ela cresce e aceitasse o Messias, ela recebia o Espírito. As Escrituras mostram que muitas vezes o Messias diz que a tua fé te salvou. Nicodemos era um Yahudim, ele conhecia as leis, ele era um Yahudim, ele conhecia as Escrituras. Mas Nicodemos, ele tinha muitos outros contextos que estavam fora de contexto. Então ele tinha que nascer de novo da palavra, ele tinha que deixar muitas coisas que ele acreditava que estava certo, que estava correto e não estava. Ele tinha que nascer da palavra, ele tinha que nascer de novo de alguns ensinamentos que ele tinha aprendido com alguns fariseus, alguns Yahudim. Ele tinha que nascer novamente. Mas as escrituras nos mostram que os apóstolos batizaram. Aqui no livro de Lucas 3, irmãos, Lucas 3, 16 e 17, Lucas 3, 16 e 17, diz, respondeu-lhe Arrucanã João, dizendo, eu, em verdade, imerjo com a água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Este vos emergirá com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, meu irmão, se refere ao juízo final. João, ele batizava o batismo de arrependimento para que o povo cresce no Machia. Mas
Aqui diz que os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. E tem uma passagem que Paulo diz, Shaul diz, eu não lembrei agora, mas vocês podem lembrar, que ele diz, me lembrei do dito do mestre, quando disse, vós sereis batizados e imergidos com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Existe o batismo do Espírito, quando você recebe do Espírito, mas há a purificação, o batismo, o rito das águas. Sim. Vamos para um texto aqui, está em Gálatas. Gálatas 3, 27, irmãos. Onde diz aqui que Gálatas 3, verso 27, aqui diz que porque todos quanto fomos batizados em Yahusha, vos revestide de Yahusha. Todos nós somos imergidos em Yahusha, recebemos do mesmo maná espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo, entendeu, irmãos? Então, irmãos, aqui em Colossenses 2:12 diz, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Yahweh, que o ressuscitou dos mortos. Imergido com ele no batismo. Então, irmãos, todos o batismo, Filipe batizou o eunuco, como nós podemos ver em Atos 8, 36 ao 40. Em Atos 22, vamos para Atos 22. Você então pode estar pegando a sua palavra, está vendo? Atos 22, 15 e 16. Aqui diz que, Atos 22, 15 e 16 diz, porque há de ser que a sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, porque te detens? Levanta-te, lava-te, batiza-te, lava os teus pecados, invoca o nome do Mestre. Aqui foi quando Ananias, batizou a Shaul. Paulo, que ficou cego, levanta-te, lava os teus pecados, invoca o nome do Mashiach, o nome do Messias. Atos 11, meus amados irmãos, Atos 11, 15. Atos 11, a 15 diante diz, o qual te dirá as palavras que te salvará tu e tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do mestre, achei a palavra. Lembrei-me do dito do mestre, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos foram imergidos com o Espírito. Vimos que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Atos 10, 38. Irmãos, aqui em Atos 10, 43 diz, e este dão testemunho todos os profetas, de que todos os profetas nele crescem, para perdão dos seus pecados pelo seu nome. E aqui Shaul diz, o Kefas Pedro, no verso 37 ao 48 diz, 47 ao 48 diz, respondeu-lhe Kefas, pode alguém recusar as águas, este que como nós recebeu do Espírito, e ordenou que fossem imergidos, batizados, no nome do Mashiach, Yahushua HaMashiach. No livro de Atos 9, irmãos, 17, 18, aqui diz, Ananias foi, entrou a casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Shaul, o mestre Yahusha que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas. E responderam-lhe, levanta-te, lava-te. E foi
batizado. O apóstolo Paulo foi batizado, irmãos, por Ananias. 1 aos Coríntios 12. 1 aos Coríntios 12, 13, diz, 1 aos Coríntios 12, do 12 ao 13 diz, porque assim como um corpo tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Yahushua também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é Yahudim, que é grego, que é servo, que é livre, e todos também beberam de um mesmo Espírito. Ou seja, quando a palavra diz todos foram batizados em um só Espírito, porque todos receberam, irmãos, de um só Espírito. Todos receberam de um só Espírito. Todos foram imergidos de um só Espírito. Então, irmãos, crê você que há precisão do batismo no rito, nas águas? Crê que ainda